E a Vila Folha do Arco de Paim? Sei lá que porcaria é essa, meu irmão. A galera fica mandando superchat aqui na live e eu sei lá que zorra é essa, meu amigo. Mas Yuri Romão sabe, com profundidade. E isso me deixou extremamente irritado. Faz um ano essa entrevista e tá reverberando o Brasil a cada nova derrota do esporte. Olha aí. Anjo do Instagram, ele disse o seguinte: meu presida, afinal, o Naruto sem o Kyobi ia conseguir salvar a Vila Folha do Arco de Paim? Claro que não. Claro que não. Na luta ele teve que usar o poder da natureza no modo Senin e quase perdeu. Só ganhou porque era um protagonista. Tudo não acho que isso não veio. E ele fala com a propriedade ímpar sobre a questão de Naruto, a Vila Folha do Arco de Paim. Eu nunca ouvi falar disso aí, irmão. Eu não assisto Naruto. Mas assim, muitos até perguntam pra mim, é IA? Isso aí é verdade? Tipo, a cada semana que passa e a cada nova derrota do esporte, esse meme aparece em uma página aleatória de futebol e sempre viraliza. Várias. Página aqui do Nordeste, página do Eixo Sul, Sudeste, sempre isso aí viraliza nas redes sociais a cada nova semana e a cada nova derrota do esporte. Mas é bom colocar o ponto, não é inteligência artificial. Essa entrevista é muito antiga, tem mais de um ano. Se eu não me engano, foi do início de 24, foi no início de 2024 ou foi no final de 23 para 24. O Sport estava na Série B. Não que o Sport saiu da Série B em algum momento, né? Porque o Sport ele começa a jogar Série A, mas ele praticamente já volta para a zona, lanterna desde a terceira rodada, rebaixado virtualmente desde a 10ª rodada. Mas assim, essa entrevista aí é antiga. E eu até falei na época, quem me acompanha aqui no canal sabe. Foi uma entrevista na TV Sport de mais de uma hora, se eu não me engano. Yuri Romão foi respondendo várias perguntas ali e no finalzinho teve essa pergunta. Enfim, foi uma entrevista de 40 minutos. Foi uma entrevista até longa. E aí é óbvio que as perguntas selecionadas para Yuri Romão seriam perguntas tranquilas de ser respondidas, de certo modo. Não ia ter nenhuma pergunta colocando ele entre as cordas. Não ia ter nenhuma super crítica, não. Ia ter esse tipo de pergunta aí. Da Vila Folha do Arco de Paim de Naruto. Não faço a menor ideia, não sei nem pra onde é que isso aí vai. E eu critiquei na época o seguinte. Ele respondeu com tamanha profundidade sobre Naruto. Beleza, se ele gosta de Naruto, parabéns para ele, sensacional. Beleza. Só que assim, e o futebol? Se você perguntasse, pô, Yuri Romão, como é que é esse time aqui na Série B? Como é que está esse time na Série B? O que é que você acha desse jogador? E quando eu falo desse time da Série B, eu não tô falando pra ele discorrer sobre o Amazonas, não. Tô falando sobre o Vitória, por exemplo. Discorra sobre, sei lá, Diego Tardelli, sei lá, sobre Dagoberto. Ele não vai saber. Isso é que me deixa incomodado. Ele sabe mais de Naruto, anime, do que de futebol. E eu não tô pedindo aqui pra ele ser o gênio do futebol, o gênio da tática, até porque eu não sou o gênio da tática, o gênio do futebol. E quase ninguém é. Mas saber o básico, a noção básica de como está determinado time na Série A, planejamento, contratação, treinador, o mercado, análise básica. E aí é o tal negócio, né, irmão? Foi feita essa pergunta pra ficar no tom um pouco mais de brincadeira e tal, fazer aquela gracinha e tal, pro presidente ganhar moral com a galera que gosta de anime. E aí depois o filme veio forte. A cada nova derrota, a cada nova humilhação, vai reverberar ainda mais esse meme. Vai ter mais umas 10 páginas aí de futebol daqui pro final da Série A, publicando isso aí. Enfim, isso me deixa incomodado. Ele sabe mais de anime do que de futebol. Me deixa incomodado, não vou negar. Agora, lógico, se ele gostar de Naruto ou não, por mim tanto faz como tanto fez. Dito isso, eu vou puxar o gancho aqui para falar rapidamente de Neymar. Ó, teremos hoje provavelmente a live pré-rodada no canal, como todo mundo sabe. Na sexta-feira, um dia antes de começar a próxima rodada da Série A gente faz o pacotão geral, a análise geral da rodada e os palpites. Alguns eu erro, outros eu acerto. Paciência, óbvio, eu sou ser humano, eu vou errar e vou acertar. Seguinte, dito isso, Neymar, primeiro que eu não me liguei que ele tava de Batman no jogo contra o Vitória. A cada lance que o Santos perdia, a cada lance que o Vitória fazia o gol ou desperdiçava, filmavam o Neymar. E eu não me liguei assim na hora que ele tava de Batman, né? Eu tava tão focado e concentrado no jogo que eu não me liguei. Aí depois que saiu o pênalti ali em cima de Renzo Lopes, pênalti justíssimo, que Gabriel Brazão deu uma joelhada, voou em cima de Renzo Lopes, no pescoço dele praticamente.
Falta claríssima, ele foi imprudente na jogada. Pênalti pro Vitória, 1-0, gol de Mateuzinho. Vitória do Vitória justíssima. E aí Neymar publicou o seguinte nas redes sociais, né? Tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil para ontem. E automaticamente a galera largou o aço em Neymar. Porra, Neymar, você com 33 anos era pra estar jogando contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Era pra estar jogando contra um Liverpool numa Champions League. Era pra estar jogando contra o Milan na Champions League, decidindo no final de Champions. Você tá no Santos. Nem jogando tá e pode cair pra Série B. Por quê? Porque você não foi profissional como deveria ser na sua carreira. Segundo Rodolfo Gomes, é narguile, uísque, quase todo dia, dormindo até 5 horas da manhã pra jogar CS, poker, sei lá. E outra, chega atrasado nos treinamentos, prejudica o próprio grupo e os companheiros na hora de realizar os treinamentos. Isso é ser profissional, Neymar? Tem que profissionalizar a arbitragem. Porra, se fosse num lance indiscutível, que ó, pô, isso aqui o árbitro errou claramente. Aí beleza, eu ia até concordar contigo, irmão. Agora, não foi o caso, né, Neymar? E outra, profissionalizar como se você fosse um super profissional do futebol, né? Um super atleta. Se você fosse um super atleta, talvez o Brasil já seria campeão da Copa do Mundo. Talvez. Você não joga sozinho, mas talvez. Talvez você teria 2 bolas de ouro. Porque talento tem. Bola tem. Qualidade tem. Idade tem. Mas aparentemente não quer. E aí, problema seu, já tá rica, milionária há muito tempo. Não quer, aparentemente, a sensação que fica pra todo mundo é essa. E tudo certo você não querer. Infelizmente, a gente depositou uma expectativa. Pelo menos eu. Além do que você mesmo depositava em você mesmo. E aí, paciência. Todo o Brasil fala, pô, esse cara aqui tem quase capacidade para ser bola de ouro. Mas você aparentemente não quis. Ou se quis, foi por pouco tempo, não teve consciência de treinamento. Foi pro PSG, ó. Declínio. Ferro. Não é mole, não. Bom, o Vitória não foi beneficiado contra o Santos pela arbitragem. Simplesmente aconteceu uma justiça dentro do futebol. Pênalti claro em Renzo Lopes. Ponto. Bom, resgatei isso aqui porque eu não dei um destaque isso aqui na thumb e dei destaque muito rápido ali em vídeo, né? E o torcedor do Vitória foi largando o aço dele nos comentários, viu? E tá certo mesmo. Por falar em Santos Vitória, a Série B vem logo na memória, né? E eu não trouxe aqui o pacotão geral da última rodada da Série B. Eu trouxe até a metade, que a gente comentou aqui da vitória do Remo contra o Atlético. Vou deixar o link aqui no card. A gente comentou também sobre o empate do Novo Horizonte no Amazonas. Teve o empate do CRB contra o América Mineiro. A vitória do Atlético Mineiro contra o Vila Nova. E aí no domingo tinha Avaí e Criciúma, Coritiba e Atlético Paranaense, Botafogo de São Paulo e Cuiabá, Goiás e Chapecoense. Os times que estão ali brigando pra subir, né? E assim, o Cuiabá tropeçou num jogo que não era pra tropeçar. Empatou contra o Botafogo de São Paulo. Tipo assim, mano, tu tem que ganhar fora de casa dos caras. O Botafogo de São Paulo tá aqui, ó, na 18ª colocação. Tem que ganhar. Empataram. Foram a 50. Tá vivo ainda? Tá. Mas diminuiu a chance de subir, né? É evidente. Até porque o Remo ganhou e foi pra 54. Beleza. Aí tu olha pro Coritiba, empatou contra o Atlético Paranaense. O Coritiba, ele tem gordura pra queimar e é um clássico no Atletiba, né? Então, empate e resultado ok, aceitável. Tá com 57, tá a 3 pontos do segundo, tá a 3 pontos do quinto também. É bom pontuar, porque assim, você pensa, não, pô, tô a 3 pontos do segundo, então eu tô a 7 do quinto, né? Não, tu tá a 3 pontos do quinto também. Numa rodada tu é líder, na outra tu tá fora do G4. Óbvio que pelo critério de número de vitórias, o Coritiba, ele não pode sair do G4 nessa rodada. Se ele perder e todo mundo ganhar, hipoteticamente, ele não sai do G4. Mas já periga muito, né? De sair na outra rodada. Então, assim, tá no script esse empate do Coritiba, no Atletiba. Inclusive, era mais ou menos isso aí que eu projetava. E nos próximos jogos, o Coritiba pode se recuperar. Tem 2, 3 jogos tranquilos daqui pro final, para chegar ali a 63 pontos e subir pra Série A. E aí, vamos lá. Atlético Paranaense, o empate foi ruim, porque a distância pro G4 aumentou. Tá em 4 pontos agora. O Atlético Paranaense, se ganhar, vai a 53. E todo mundo perder, ele ainda vai continuar fora do G4. Vem na sequência ruim recentemente, 2 derrotas e 2 empates. E vai ter que fazer uma campanha quase que impecável daqui pro final, né? Vamos trazer a projeção já já. E aí, vamos lá. E o Goiás, na estreia de Carille, tomou 3-1 da Chapecoense. Velho, eu assisti o compacto do jogo de 20 minutos da partida. Só deu Chapecoense o jogo todo, pô. Assim, eu até me espantei. Como a Chapecoense foi superior em todos os momentos da partida. Fez 1-0, fez 2-0, tomou 2-1, fez o 3-1, poderia ter feito mais gols. Assim, resultado justíssimo. A Chapecoense saltou 3 posições
foi para 54 pontos na segunda colocação e tá tudo muito embolado, né? O Goiás caiu 2 posições, saiu do G4 e agora é o 6º colocado. E o Goiás tem uma tabela infernal, como a gente já trouxe aqui para vocês. O Goiás ele só tem confronto direto, irmão. Próximo jogo do Goiás, Criciúma no Heriberto Rios. Depois o Goiás pega quem? Atlético Paranaense em Serrinha. Depois o Goiás pega o Cuiabá na Arena Pantanal. E na última rodada o Goiás pega o Remo. Foi mal. Isso aqui é a 37ª, né? Na 37ª o Goiás pega quem, meu Deus? O Novo Horizontino. E na 38ª o Goiás pega o Remo. Então assim, o Goiás pega o 3º colocado, o 4º, o 5º, o 8º e o 7º. Nessa briga aí pra subir, nessa briga insana e maluca que é a Série B. Pra mim, do Cuiabá pra cima, todos têm chance de subir e de não subir também. Agora, do Cuiabá pra baixo, o CRB, Atlético Goianiense, aí, a partir daí, pra mim, já foi. Tem que fazer uma campanha impecável. Por exemplo, o CRB tem que ganhar tudo. O Atlético Goianiense também tem que ganhar tudo. Pra chegar a 63 e rezar muito. Acho pouco provável isso acontecer. Probabilidades. O Coxa tá com 93,6% de subir. Tava em 97 nessa última rodada. Agora caiu pra 93 porque empatou. A galera ali próximo ganhou do G4. A Chape ganhou, foi para 68,9. O Criciúma 67,8. Criciúma que empatou nessa rodada. O Novo foi para 59,9. E o Remo aparece na 5ª colocação com 49,4% de chance de subir. Por que isso? Porque a tabela do Remo é mais difícil do que a tabela do Novo Horizontino. Apesar do Remo ser o 4º, o Novo ser o 5º, a pontuação é a mesma, o número de vitórias é a mesma, o que diferencia ali é o saldo de gols. O Remo tem um saldo de 10, o Novo tem um saldo de 9. E aí, mais uma vez, sequência do Remo de trás pra frente. Vai pegar o Goiás, que briga pra subir. Na penúltima rodada, o Remo pega o Avaí fora. Beleza, é o jogo mais, entre aspas, trivial para o Remo ganhar, tá? Depois pega o Novo Horizontino. Antes disso, pega o Novo Horizontino no Jorge Ismael de Biasi, mais conhecido em Novo Horizonte. Na 35ª rodada, o Remo pega a Chapecoense, que tá no G4, é o 2º colocado. E na 34ª rodada, que começa hoje, pega o Cuiabá na Arena Pantanal. Então, dos próximos 4 jogos do Remo, são 3 confrontos diretos. Aliás, dos próximos 5, são 4 confrontos diretos. Então, assim, é uma sequência pro Remo infernal, tá? Ponto. Por isso que o Novo Horizontino tem uma probabilidade maior de subir. A gente olha pra tabela do Novo, pega o Botafogo de São Paulo, pô. Lá em Novo Horizonte. Depois o Novo, ele pega o América Mineiro. Time que tá ali na situação difícil de tabela da parte de baixo. Vai ser jogo difícil. Mas melhor pegar o América Mineiro fora do que pegar, sei lá, um Criciúma no Heriberto Rios. Aí depois o Novo Horizontino, na 36ª rodada, pega o Remo. Mas é em casa, não é fora. Fator casa pesa. Na penúltima, o Novo pega o Goiás. Jogo chato, duríssimo. E na última rodada, o Novo pega o CRB, que não vai querer mais nada no campeonato. Então o Novo ele tem 2, 3 jogos ali dos próximos 5, bem razoáveis para ele pontuar e provavelmente subir para a Série A. Mas ano passado tinha uma tabela tranquila também e acabou pipocando, né? Vamos ver. O Atlético Paranaense está com 24,2, o Goiás com 20,5, porque tá jogando muito mal, vem na sequência terrível de jogos, apanha de todo mundo e a sequência futura é assim, tenebrosa. Depois tem o Cuiabá com 9% de chance de subir. E aí vem o CRB com 3,8. Atlético Goianiense com 3. O Avaí com 0,10. E aí, pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que debater mais. E por que essa galera tá com uma projeção tão baixa aqui de subir, né? Justamente pela projeção da Série B, de pontuação. Vamos lá para a projeção do Paulo Pires Rapidez, tá? Primeiro, a projeção do Novo Horizontino é de chegar a 63 pontos. Aliás, de chegar a 62 pontos. E aí, com 63, tu sobe. Assim como a projeção do Remo. Porque os dois têm a mesma pontuação no mesmo número de jogos. Aproveitamentos iguais. Fez 63, tu garante o acesso. Ponto. Tu não precisa depender de critério, número de vitórias, e piriri, parará, piriri, popopô. E aí, seguinte. Vamos lá, tá? Já vou adiantar aqui o vídeo. Coritiba. Coritiba tem 57. Para chegar a 63, faltam 6 pontos. 6 pontos em 5 jogos. 6 pontos em 15 que vai disputar. Aproveitamento a partir de agora, exigência de 40% nas últimas 5 rodadas. Aí eu peguei os últimos 5 jogos do Coxa. Fez 10 pontos, 4 a mais que a exigência atual. Fez 66 nas últimas 5 rodadas, o Coritiba, agora vai fazer 40%. Então se fizer 26 pontos percentuais a menos, nas últimas 5 rodadas, o Coxa vai subir, vai chegar, se repetir a campanha, a 67 pontos. E aí é o negócio, né, gente? O Coxa ele tem uma tabela bem razoável, bem trivial também. Ó, na última rodada o Coritiba enfrenta... Cadê? O Amazonas fora. O Amazonas provavelmente já rebaixado. Pô, é aquele jogo que tu tem que ganhar. Vai ter mala branca pros caras, provavelmente. Mas tem que ganhar. O Coxa na penúltima rodada pega o Atlético. Tem que ganhar.
Já são 2 jogos ali bem razoáveis. O Atlético que briga para não cair é o 16º colocado com 37. Jogo difícil, duro, mas tem que pontuar pelo menos, vai. Depois o Coritiba pega, antes disso o Coritiba pega o Paysandu na Curuzu. Tem que ganhar, ou pelo menos tem que pontuar. Nesses 3 jogos que eu acabei de citar, o Coritiba obrigatoriamente tem que fazer 6 pontos pelo menos. Pegar times da parte de baixo da tabela, da zona do rebaixamento. Beleza que 2 desses 3 jogos são fora de casa, mas ainda assim é o famoso tem que pontuar legal. 6 pontos aí. Se fizer os 6 pontos aí, pode perder o resto que sobe. Tem 57. Já vai a 63, já garante acesso. Na 35ª pega o CRB em casa. Tem que ganhar, não tem muito pra onde correr. Na 34ª pega o Volta Redonda fora. Jogo chato, lógico. Mas é o Voltaço que tá na zona do rebaixamento. É melhor pegar um Voltaço do que pegar um Remo no Pará, por exemplo. Então, assim, o Coritiba ele tem uma tabela bem factível para não só subir, mas como ser campeão da Série B também. Agora, se vai ou não, meu amigo, eu não tenho bola de cristal, não. Mas, pela projeção, pela pontuação que tem, tá bem encaminhado, tá bem encaminhado. E a Chape? Aí é a loucura total, né, gente? Chape 54, Criciúma 54, Remo 54, Novo Horizontino 54. Vai ser no detalhe ali, irmão. Um pontinho pra lá ou pra cá, vai ter neguinho que vai sorrir e vai chorar. E outra, provavelmente teremos o 5º colocado com a mesma pontuação do 4º. E que o critério de vitórias ou saldo de gols vai definir acesso. Isso é importantíssimo. Aí a Chape? A Chape tá no cenário dos 54 pontos, né? Restam 5 jogos. Tem que fazer ali, em tese, 9 pontos pra subir. Pra você cravar, né? 9 pontos dos próximos 15 que vai disputar. Não tá fácil não, tá? Tem que pontuar legal daqui pro final. A Chape, pelo aproveitamento atual dos últimos 9 jogos, chegaria ali a 67 pontos. Faria 13 pontos, chegaria a 67. E aí a gente já trouxe aqui uma vez a tabela da Chapecoense, mas eu vou reviver a tabela da Chape para trazer aqui em tela para vocês. Ó, toma, Chapecoense. Próximo jogo da Chape. A Chapecoense enfrenta o Operário em casa. É o famoso jogo, pô, tem que ganhar. O Operário não vai subir, nem vai cair. Beleza. Depois a Chape enfrenta o Remo fora. Duro. Jogo duríssimo. 36ª rodada, a Chapecoense enfrenta quem? América Mineiro, em casa. Tem que ganhar. O América que tá brigando ali pra não cair, mas pô, tem que ganhar. Tem muito pra não correr. Jogo duro, mas tem que ganhar. Depois já pega Volta Redonda. Outro time que briga pra não cair, duro, fora, mas dá pra pontuar. Enfim. Na última rodada pega o Atlético Goianiense. Em casa. Tipo assim, tu olha pra uma tabela que tu enxerga pelo menos 2 vitórias e 2 empates. 62 eu acho que a Chape chega. Não sei se vai chegar 63. Não é uma tabela mais fácil do mundo, mas é bem mais tranquila do que a tabela do Remo. Bem mais tranquila do que a tabela do Goiás. E o Atlético Paranaense, hein? E o nosso Furacão? O nosso Furacão tá tomando ferro, viu, bicho? O nosso Furacão tá tomando ferro. Porque assim, olha a pontuação do Atlético Paranaense, 50. E aí, vamos lá. A Chape tem 54 pontos, apenas 33% de aproveitamento. Ó, o Atlético Paranaense, ele tem 50, ele teria que fazer 13 pontos para subir. Pelo aproveitamento recente, chegaria a 55. Ferro, não tem muito pra onde correr. E eu achava que o Atlético Paranaense ia subir pra Série A, velho. Eu tinha convicção. Pela sequência absurda que tava vindo e tal, ganhando, jogando bem e tal. Mas aí voltou a despencar de novo no aproveitamento, no desempenho e na tabela também. E o nosso Furacão? Será que faz 13 pontos nos próximos 5 jogos? É uma campanha quase que impecável, né? Seriam 4 vitórias e 1 empate. E rezar também é importante. O Furacão pega o Amazonas nessa 34ª rodada. Olha a loucura. O Furacão que já pegou o Avaí e tropeçou. Mas em tese, pô, tem que ganhar. Olhando a tabela, pô, tem que ganhar. Na 35ª, o Atlético Paranaense pega o Goiás fora, duro. Sempre é duro pegar o Goiás lá. Aí beleza, vamos jogar um empatezinho aí pro Furacão? Ok. Depois pega o Volta Redonda de casa. Opa, dá pra ganhar. Legal, tabela ali até agora, pô, dá pra chegar ali na pontuação. Dá pra entrar no G4 de novo. Depois pega a Ferroviária fora. Pô, a Ferroviária tá naquela situação do provavelmente eu não vou cair. E nessa penúltima rodada aqui, talvez já se livrou do rebaixamento matematicamente. Mas deve talvez receber mala também, né? Enfim. Não é o adversário mais difícil possível pro Atlético Paranaense, não. E na última rodada pega o América Mineiro. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ainda dá pro Atlético Paranaense subir. Eu não vou me surpreender se subir. Se o Atlético tivesse uma tabela mais difícil,
eu iria me surpreender. Eu falar, gente, já foi. Mas não, ainda dá. Ainda dá pro Furacão subir. Já vi times nessa situação aí subindo pra Série A. Até porque, assim, a gente olha pra projeção, pô, tem que fazer 13 pontos. Mas talvez não. Talvez, se fizer 12, sobe. 4 vitórias. E a tabela do Atlético Paranaense, tu olha e fala, pô, dá pra ganhar tudo até. Se tudo der certo, dá pra ganhar tudo. E dá pra subir. E a distância pro quarto é de 4 pontos. Não é uma distância que é de 7 pontos, tá ligado? Então, assim, ainda dá pro Furacão subir, viu? Ainda dá pro Furacão subir. Bom, dito tudo isso, vou acompanhar hoje, provavelmente, o jogo do Remo contra o Cuiabá. Vou acompanhar hoje também o jogo do Novo Horizonte contra o Botafogo de São Paulo. Que esses dois times aqui estão brigando forte para subir. O Cuiabá, se perder hoje, é a cartada final. Se o Cuiabá perder, esquece, já foi, não vai subir mais. O América Mineiro, pela razão óbvia, né? Quem tem 50 só pode empatar um jogo e ganhar o resto. Na teoria, pela projeção atual. Se perder um, já foi. A gente olha aqui pro Coritiba e Volta Redonda amanhã. Coritiba deve pontuar. O Criciúma pega o Goiás. Também o Goiás pode entrar no mesmo circuito. Se tudo der errado na rodada, talvez pode ser uma rodada derradeira pro Goiás encaminhar sua permanência na Série B. A Chapecoense pega o Operário. A Chapecoense deve ganhar e deve encostar ali no Coritiba, provavelmente. E o Atlético Paranaense pega o Amazonas. O Atlético Paranaense deve ganhar e deve embolar ainda mais aqui essa parte de cima da tabela do G4. Tá maluca a Série B, né, velho? Difícil cravar. Eu acho que o Coritiba tá com acesso bem encaminhado. O Novo, pela tabela que tem que subir. A Chapecoense, pela tabela que tem que subir também. O Remo tem uma tabela infernal. O Goiás também. E o Atlético Paranaense, apesar de ter uma tabela tranquila, tem que ganhar muito jogo daqui pro final. Tá embolado, viu, irmão? E o Criciúma? O Criciúma pega o Goiás agora, confronto direto, beleza, duro. Fora de casa contra a Ferroviária, que tá brigando ainda pra não cair. Chato, mas dá pra pontuar. Atlético Goianiense em casa, chato, mas dá pra ganhar. Na penúltima rodada pega o Botafogo de São Paulo, tem que ganhar, não tem muito pra onde correr. E na última pega o Cuiabá. Rapaz, a tabela do Criciúma não é fácil não, viu, velho? Não é fácil mesmo. Tipo assim, é bom ganhar o mais rápido possível. Porque na última rodada, dependendo de vitória contra o Cuiabá, não é fácil não, viu, irmão? Não é mole não. Mas, pô, deve ganhar do Botafogo de São Paulo. Deve pontuar nessa rodada contra o Goiás. Deve pontuar contra a Ferroviária. Deve ganhar do Atlético Goianiense. Enfim, deve chegar ali próximo do acesso. Se não subir, vai ficar a 1 ponto ou vai ter a mesma pontuação do quarto. Rapaz, difícil cravar, viu? Difícil cravar. Bom, aguardar, meus amigos, aguardar. O Remo vai pra sequência infernal, começando por hoje, fora de casa. Se o Remo ganhar hoje, aí eu vou ter que começar a ter mais confiança ainda que o Remo vai subir pra Série A. Por enquanto, por hora, difícil, duro pra todo mundo aí praticamente, tá? Bom, é isso, rapaziada. Tamo junto, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sino das notificações, tá? Abraço.